Olá amigos, axé. Pessoal, vindo falar aí rapidinho de um assunto. Tava assistindo, esses dias uma live e, e as pessoas, discutindo, brigando, porque onde já se viu Exu falar em Oxalá, Não pode. Tem gente, por ter ignorância, por não ter conhecimento, por viver numa bolha, diz que isso é inaceitável, ver o Exu falando em Oxalá, porque onde já se viu. Aí eu pergunto, aonde está o conhecimento das pessoas, eles criam uma limitação, eles vivem numa bolha, e acho que somente aquilo que eles praticam é a verdade. Pode ser para quem pratica aquela vertente, aquele segmento, o Exu não pode falar o nome de Oxalá, etc, etc. Beleza, aquilo ali é a tua verdade, aquilo ali, é o que tu pratica. Mas tu não pode condenar, tu não pode criticar, outras vertentes que o Exu vem e fala o nome de Oxalá. Entende? Tu não pode criticar, pois a religião existe vários segmentos, existe várias vertentes, inclusive, para quem não tem conhecimento e não sabe, tem vertentes de Umbanda, que o Exu chega na Umbanda, Só que esse Exu que a gente, geralmente vê em alguns lugares vestido de branco, ou a capa, do Exu ali preto e vermelha, ou algo ali, mostrando que é uma entidade feminina, uma pombagira, e pronto, entende? Então aqueles Exu ali, eles se adaptam, à vertente da Umbanda. Eu não sou, eu não tenho na minha casa, a Exu na vertente de Umbanda, Eu trabalho na linha da Umbanda, tenho, o meu salão de Umbanda e tenho o outro lado que é da Quimbanda, que é com os Exu, tá? Só que as pessoas por não ter conhecimento, as pessoas por não ter conhecimento de outros segmentos, eles querem condenar, eles querem apontar o dedo, eles querem julgar, eles querem criticar, os outros, entende? Eu tô, gravando esse vídeo falando sobre isso, não porque aconteceu comigo, porque comigo não aconteceu isso, não foi comigo, mas sim para abrir, a mente de algumas pessoas que vivem dentro de uma bolha, que eles busquem conhecimento, entende? Busquem conhecimento para saber, Porque se eu não sei sobre algo, se aquilo ali que eu vi numa casa de religião eu não faço na minha, eu não posso apontar o dedo pro fulano e dizer, tu tá errado, isso não é assim, é de outro jeito. A vertente dele é daquela forma. Se a minha não é, o que cabe a mim é abaixar minha cabeça, ficar quieto e respeitar. Como quem vem na minha casa, vê determinadas situações, determinadas coisas diferentes, ele tem que ficar quieto e respeitar, porque não é a vertente dele, é a minha vertente, entende? Então a gente tem que aprender a ter o quê? Respeito e principalmente conhecimento, Porque se eu quero apontar o dedo, julgar, criticar algo, pelo menos eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo que eu quero falar, para não passar vergonha, entende? Da mesma forma que tem gente que aponta o dedo porque o Exu falou o nome de Oxalá, aquela pessoa deveria ter um conhecimento, a noção de saber que existe Exus que vem na linha da Umbanda, entende? E ele se adapta às leis ali, às doutrinas, aos segmentos da Umbanda, entende? E aí ele vai falar o nome de Oxalá, como ele pode falar o nome, de qualquer outro caboclo, guia espiritual ali da Umbanda, porque ele vem na linha de Umbanda. Então as pessoas têm que ter conhecimento, as pessoas têm que saber, antes de julgar, antes de apontar o dedo. Tá ficando tão revoltante, tá ficando uma situação tão, sabe, complicada, A internet ela te ajuda numa coisa, mas a internet também tá lotada de juiz, entende? Tá lotada de juiz, de advogado espiritual que vive numa bolha e criticam, apontam o dedo para o outro que faz diferente, porque para eles somente a verdade é aquilo que eles fazem. Para mim é um bando de ignorante, sabe? Para mim é um bando de ignorante, é um bando de pessoa querendo, se destacar ali e não sabe o que fazer. Então,
tenham noção, se querem debater sobre algo, busque pelo menos ter conhecimento sobre aquilo, para não passar vergonha. Exu pode falar o nome de Oxalá? Pode sim, não tem problema nenhum. Os Exu que vêm na vertente de Umbanda, eles são adaptados, eles se adaptam àquele ambiente, àquele segmento, para eles poderem trabalhar, e não tem problema nenhum, entende? Como muita gente critica, Exu tomando água, não vejo problema nenhum Exu tomar água. O Exu não pode tomar água, mas pode ir água na quartinha do Exu. Então as pessoas têm que ter noção, as pessoas têm que ter, sair dessa bolha, vivem preso naquilo ali, e ainda criticam, julgam os outros sem eles buscarem o conhecimento. Quer debater, quer falar sobre algo, busca o conhecimento, e aí pode falar à vontade, mas daí falar com propriedade sobre aquele assunto. Agora, criticar o outro irmão, criticar outra vertente, porque na tua não faz, isso não é ser inteligente, isso não é ser religioso, é ser um burro, um ignorante. Somente isso. Então vamos buscar conhecimento e parar de julgar, parar de apontar o dedo. Coisa mais ridícula que está virando, Porque quem pratica, a religião ensina isso, Os outros de fora, quem vê, quem, para perceber, vai achar que a nossa religião é uma guerra. Porque um criticando o outro, um julgando o outro, um falando do outro, religiosos mesmo da religião falando contra os outros, sendo que muitos sabem que existem outras vertentes e outros fundamentos, outros segmentos. Deveria ter pelo menos um pingo de humildade e saber ficar, no seu canto, com a boca fechada, sem julgar, sem criticar, porque se na vertente dele não faz, respeita a outra que faz. E fim de papo, entende? Eu não gostei. Se tu tá na casa da pessoa, se retira. Entende? Se retira, não precisa tumultuar, não precisa fazer teatro, Pessoas que querem plateia e não sabem o que fazer. Então, vamos ter menos julgamento, mais humildade, respeito e pelo menos ter mais conhecimento sobre as outras vertentes, os outros fundamentos que existem. Axé.